Falei, pessoal, gravar esse vídeo aqui, eu gostaria de compartilhar um pouco de ciência e fé, porque eu acredito que a gente pode crescer junto nos dois âmbitos, ao contrário do que muita gente pensa. Queria que você ficasse até o final e que pudesse ser relevante para o seu crescimento cognitivo, emocional e espiritual. Então a gente vai trazer essas duas vertentes, tá bom? Vamos lá? Bem, eu queria começar com a teoria apresentada por um psicólogo que eu gosto muito, Aaron Thinking Beck. Ele foi um psiquiatra norte-americano e professor emérito lá do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Pensilvânia. Beck, como muitos conhecem e comentam, ele apontou que as crenças cognitivas elas podem ser analisadas a partir de três perspectivas que ele denominou de tria cognitiva. Desculpa de eu estar desse jeito, eu acabei de parar aqui numa corridinha, mas eu preciso gravar esse vídeo porque ele está mexendo muito com a minha cabeça, então eu queria compartilhar com você. Vamos continuar. Então, o que seria essa tríade cognitiva? Ela consiste em padrões cognitivos por meio dos quais, olha só, os indivíduos pensam e interpretam os fatos em seu torno, em sua volta, em relação a tríade, a si mesmo, em relação a si mesmo, aos outros, ou o mundo, se você entender isso melhor, e ao futuro. Essa é a tríade que o Beck apresenta. Você se identifica com isso, assim como eu? Porque, geralmente, o nosso entorno gira sempre nessa situação. Pois é. Às vezes a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, não é verdade? E isso, pensa só, entenda, a gente está tratando só do emocional e cognitivo. E se a gente for, Fernando, agora, para esse viés espiritual? Onde isso entra? Como é que a gente pode pensar a respeito disso, desse crescimento de 1%? Veja esse texto lá de Gênesis, capítulo 4, do 4 ao 7, lá do início. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor Deus aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por que será? Isso é um assunto para outro momento, mas vamos continuar. Por isso Caim enfureceu o seu rosto e se transtornou. Não teve ali, como alguns poderiam até dizer, uma inteligência emocional. Vamos continuar. Olha o que o Senhor disse a Caim. Por que você está furioso? Porque se transtornou aí o seu rosto. Olha só, presta atenção nisso. Se você fizer o bem, não será aceito. Isso serve muito para mim e para você. E continua. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistar, mas você deve dominá-lo. Não o pecado dominar você, mas você dominá-lo. Veja, seja o pecado, seja o pensamento, seja os sentimentos, sempre vão tender a nos tomar, nos dominar, ter domínio sobre nós. Mas cabe a mim e a você dominá-los. Cabe a gente dominar para que a gente possa melhorar a cada dia o nosso 1% todos os dias. E uma ferramenta que a psicologia pode apresentar para a gente é a partir dos questionamentos dos nossos pensamentos. Se eles são reais, se eles são válidos com relação a você, os outros, né, ou o mundo, e ao futuro. Ele chama até isso de pensamento socrático, questionamentos socráticos. Fernando, mas e a ferramenta espiritual? A ferramenta espiritual para você crescer e entender é ouvir um pouco mais de Deus. Seja de uma forma ou de outra, as consequências, elas serão sempre suas. Então eu espero que de alguma forma você possa estar tendo algum insight, algum pensamento, um crescimento, de alguma forma que você possa estar superando e crescendo o seu 1% de todos os dias. Entendendo que a ideia desse vídeo é fazer essa junção que eu acredito de verdade, contrariando talvez alguns respeitosamente, tá? Mas que eu acredito que a ciência e a fé, elas podem sim até caminhar junto. Você, talvez, em algum momento, vai ter que decidir aonde cada uma está, mas elas podem caminhar junto, tá bom? Então, dentro desse viés cognitivo e espiritual, do nosso crescimento espiritual e mental, está aí a apresentação dessas ferramentas cognitivas, ali que Aaron Beck apresentou, dessa tríade de Beck, do que nós podemos fazer a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, desses pensamentos de si mesmo, do mundo e do futuro, como a gente pode lidar com isso a respeito dos pensamentos, questionamentos sobre esses pensamentos, e espiritualmente é ouvir o que Deus diz, porque ali Caim não ouviu. Na verdade, ele não teve o controle sobre si mesmo e aí ele ficou nervoso diante de uma resposta do que Deus deu aquilo que ele tinha apresentado. Mas ele poderia mudar essa situação, mas ele não teve esse controle emocional, ele não teve essa capacidade cognitiva e ele não teve essa voz, ele não teve essa condição, esse conhecimento espiritual de que era o próprio Deus que estava falando com ele. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, que você possa crescer seu 1%. Obrigado pelo seu tempo. Estou aqui gravando de férias nesse lugar lindo, maravilhoso, como vocês podem ver, Minas Gerais, aqui Estiva, bairro da Boa Vista, respirando esse ar maravilhoso que faz parte, inclusive, do nosso crescimento também, desfrutar tudo que está em nossa volta. Obrigado pelo seu tempo. Até mais, um abraço. Fui!